E aí, pessoal, estamos de volta. Como eu falei para vocês, fase de monitoramento e avaliação. Então, vamos lá. O monitoramento, o acompanhamento, é o processo sistemático de supervisão da execução de uma atividade, sendo como objetivo fornecer a informação necessária para introduzir eventuais correções, a fim de assegurar a execução, a consecução, nunca ouvi esse termo, dos objetivos estabelecidos. A avaliação de programa, por sua vez, constitui-se em um processo de coleta e análise sistemática de informações sobre características, processos e impactos de um programa, de forma a atribuir valor e analisar o mérito do programa, gerando recomendações para aperfeiçoar a gestão e a qualidade do gasto público. A avaliação pode ter como foco a efetividade, medida do grau de cumprimento dos objetivos que orientam a constituição de um determinado programa, tendo como referência os impactos na sociedade. A eficácia, medida do grau de cumprimento de metas fixadas em um determinado projeto, atividade ou programa em relação ao previsto. Ou eficiência, medida da relação entre recursos efetivamente utilizados para a realização de uma meta para um projeto, atividade ou programa frente a padrões estabelecidos de um programa ou de um projeto. Então, assim, qual que é a grande diferença entre monitorar e avaliar? Monitorar é um acompanhamento constante, sistemático, da atividade com o objetivo de fornecer informações necessárias para que sejam feitas as correções necessárias, né? Então aqui é a fase do qual você vai fazer um acompanhamento do que está acontecendo dentro daquele programa estabelecido pela política pública. Em relação à avaliação, você vai poder avaliar de 3 maneiras. E a avaliação, por sua vez, constitui-se em um processo de coleta e análise sistemática de informações sobre as características, processos e impactos do sistema para atribuir valor a ele e analisar o mérito dele, gerando recomendações para aperfeiçoar a gestão e a qualidade do gasto. Aqui você vai ver se está fazendo direito. Aqui você vai avaliar o programa como um todo para saber se o dinheiro público está sendo gasto com coerência, né? E a avaliação ela pode ter foco na efetividade, na eficácia e na eficiência. Então vamos lá. Aqui eu estou falando daqui, viu, gente? Ó. Efetividade, efetividade, eficácia e eficiência. Vamos ver aqui rapidinho, gente. Desculpa aí a demora.
Já tô indo, viu, gente? Só um instantinho. É só para poder explicar isso para vocês de uma forma mais clara, tá? Você vai avaliar de acordo com a efetividade, eficácia e eficiência. Efetividade em relação ao mérito do programa, da política pública. Eficácia em relação às metas que tinham sido atribuídas anteriormente. Será que estão atingindo as metas? O mérito do programa é um programa bom, ele é efetivo, ele está atingindo o objetivo? A meta que a gente estipulou, aquela meta quase que matemática, ela está sendo cumprida? E eficiência? Os recursos atribuídos a esse programa, eles estão sendo utilizados de uma forma boa, né? No sentido de que não estão sendo desperdiçados. Então, essas são as 3 formas aqui que a gente viu de avaliação, tá? Bom, continuando. A avaliação pode ser definida como um exame objetivo, sistemático, empírico, dos efeitos da política pública sobre suas metas em termos de objetivos que pretendia alcançar. Entretanto, os objetivos das políticas públicas frequentemente são definidos de forma suficientemente clara para descobrir em que extensão eles foram alcançados. As possibilidades de análise objetiva são limitadas também devido às dificuldades incalculáveis em desenvolver padrões objetivos para avaliar o sucesso do governo em lidar com questões subjetivas e problemas sociais, né? Uma mesma condição pode ser interpretada diversamente por diferentes avaliadores, e não há formas definitivas para determinar a forma certa. Obviamente, cada um tem o seu mapa mental. A interpretação que prevalece é determinada por conflitos políticos e compromissos entre vários atores. Assim, a avaliação de políticas públicas também envolve a atividade política, o que não significa, contudo, que a avaliação seja um processo irracional e completamente político. A profundidade e o cuidado da avaliação dependem daqueles que demandam ou aqueles que levam a cabo. O processo de avaliação quase sempre envolve burocratas e políticos do governo, lidando com a política pública em questão, e usualmente envolve membros não governamentais do subsistema de política pública. Pode envolver também membros do público-alvo e do eleitorado como um todo. É como se fosse um colegiado que vai fazer a avaliação da política pública. E não do projeto, mas da política em si, né? Da aplicação dela. Bom, desse modo, para realizar uma avaliação pertinente, deve-se levar em conta os limites da racionalidade e das forças políticas que a modelam. O grande benefício da avaliação de programas, era essa palavra que eu queria achar, cara. No entanto, talvez não sejam os resultados diretos, mas o processo de aprendizado que acompanha. Com a realização da avaliação, os atores políticos aprendem constantemente e são levados a modificar as suas posições. Uma parte importante desse processo são a discussão, o debate, a argumentação e a persuasão, que ocorrem constantemente entre os atores. Pode-se concluir, portanto, que a avaliação pode ocorrer por 4 razões: para servir de subterfúgio ou de desculpa para algo, por exemplo, para postergar ou mudar o comando do programa, para legitimar essa alteração, certo?
para preencher condições de financiamento do programa em organismos internacionais, né? Então você avalia o seu programa visando o quê? Fundos internacionais que venham financiar mais o programa. Para subsidiar a tomada de decisão apontando o que acontece no programa, possibilitando correções e a mensuração de custos e benefícios que possibilitem escolher a melhor alternativa dentre as várias opções e orientar a decisão de continuar, expandir, institucionalizar ou cortar o programa. Porque às vezes você avalia exatamente para saber se você vai manter o programa, se você vai aumentar o programa para que ele atinja mais pessoas, um maior público-alvo, se você vai institucionalizar, né? Você tem a política pública para criar esse programa, e um programa, quando você vê essa palavra, você imagina que seja uma coisa temporária. E às vezes, por meio da avaliação, se deu certo, você institucionaliza, transforma aquilo numa coisa definitiva. Ou você corta o programa porque ele não deu certo. E também para gerar o aprendizado organizacional, trazer um feedback para os executores, gerar maior engajamento dos implementadores, relembrar ou convencer os executores sobre os objetivos do programa, prestar contas do que está sendo gasto e dar maior transparência ao programa. A gente tem muito disso hoje em dia, né? O negócio do portal da transparência, que muitas prefeituras colocam aí, que foi institucionalizado por meio de lei. E servir de fonte para o desenvolvimento de teorias de intervenção social, possibilitando a aquisição de conhecimentos sobre quais são os fatores que promovem a mudança social ou de comportamento humano, né? Beleza. Então, explicamos aqui geral, certo? Monitoramento e avaliação. A gente vai falar agora de uma coisa mais específica, que é o tipo de avaliação. Vamos ver se tem tempo. 12 minutinhos, dá para ir de boa. Hoje a Voz do Além foi passear. Foi ver a mamãe, foi fazer compras. Então hoje eu tô só, viu, gente? Se eu sumir da tela, você já sabe por quê. Então vamos lá. Deixa eu só tomar uma aguinha, porque a garganta não aguenta. Vamos liberar aqui. Bora lá. Tipos de avaliação. Moga rancho, mas vamos lá. As avaliações de políticas públicas podem ser classificadas em diversas categorias, que se diferenciam pela forma em que são conduzidas, os atores que estão envolvidos e os seus efeitos. Então você pode classificar uma avaliação quanto à temporalidade. Temporal. Uma avaliação temporal. O que é? Sim. Quanto à temporalidade. Dentro dela você tem a avaliação ex ante, antes do início da implementação. Então, ex ante. Quer dizer, antes da implementação. Pode ser utilizada para identificar se um programa deve ser executado. Para realizar essa avaliação é necessário projetar o que aconteceria com algumas características da população beneficiária, caso o programa fosse executado, comparando os custos e benefícios da iniciativa com as alternativas disponíveis. E temos a avaliação ex post. Realizada após a consolidação
ou na fase final do programa. Normalmente, ela vai medir resultados e impactos. As avaliações de impacto são geralmente mais caras que as avaliações ex ante, por exigirem levantamento de dados primários sobre o público-alvo, caso o programa não disponha de um sistema de monitoramento desenvolvido. Então, gente, aqui ó, ex ante, antes de implementar, você vai deduzir. Ex post é com os resultados na mão. Você vai ver, né, o que aconteceu. Só que, pelo que ela está dizendo aqui, esse tipo de avaliação ele é mais cara. Por quê? Porque você vai ter que investir um dinheiro para angariar o público-alvo, né, saber a resposta do público-alvo. Isso se não houver um monitoramento, né, dos resultados no transcorrer do programa. Né? Embora seja mais caro, eu acho que essa é a melhor, porque aqui, quando você começa a conjecturar, você não tem resultados práticos, né? Não é um resultado empírico. Por isso do temporal, né? Antes e depois. Depois da avaliação, do tipo de avaliação temporal, a gente vai ver quanto ao objeto. Quanto ao objeto, ó, avaliação de processo. Refere-se a uma avaliação para identificação dos aspectos de implementação. Insumos, processos e produtos, que podem gerar ganhos ou perdas no atendimento às metas do programa, em relação ao seu público-alvo. Também é conhecida como avaliação formativa. Deve-se citar também a chamada avaliação de matriz, de estrutura ou de modelo, em que a informação coletada refere-se ao desenho e à implementação de política-programa ou projeto, de modo a julgar a sua eficácia. Destina-se a identificar os pontos fortes e as fraquezas de uma intervenção, tendo como objetivo verificar se alguma mudança é necessária a fim de aperfeiçoar a política, programa ou projeto. Certo? Então você tem aqui, dentro do objeto, avaliação de processo, avaliação de matriz e avaliação de resultado, que é o que a gente vai ler agora. Vamos lá. Refere-se à avaliação do nível de transformação da situação ao qual o programa se propõe a modificar. Expressa o grau em que os objetivos do programa foram alcançados. Verifica se o programa está cumprindo os resultados que foram propostos. É a avaliação daquilo que se expressa como metas primárias, intermediárias e finais do programa. Também é conhecida como avaliação sumária ou somativa. É um julgamento sobre a performance do programa. Quanto ao objeto também, a gente tem avaliação de impacto. Trata-se de um tipo de avaliação de resultados que busca conhecer os efeitos produzidos pelo programa, não tanto o seu resultado. Né? Ou seja, consequências dos resultados imediatos e visa identificar a compreensão e a explicação das mudanças nas variáveis e nos fatores relacionados à efetividade do programa. Exemplo: elevação da qualidade de vida no meio rural, melhoria do abastecimento nos centros urbanos, aumento da poupança devido à redução de importações, enfim. Dentro do objeto também, quanto ao objeto, a gente tem a avaliação... Não, dentro do objeto não, é uma outra. Perdão.
Aqui, ó, quanto à execução. Vamos lá. Quanto à execução, você tem a avaliação interna. Vamos ver ela. Avaliação interna. Avaliação realizada dentro da organização em que se localiza o programa, conduzida por unidade diferente da executora. No caso da autoavaliação, os trabalhos são realizados por equipe responsável pela gestão do programa. Tem como principais vantagens um menor custo, já vista, é tudo dentro da organizadora, e melhor aproveitamento do aprendizado institucional e na melhoria do gerenciamento do programa, dado que as organizações são, em geral, mais receptivas à informação produzida internamente, é óbvio. Como é que uma pessoa de fora vai estar avaliando? Claro que o prisma externo você está vendo melhor, mas também quem está executando também tem a sua importância. Então essa avaliação interna é muito proveitosa, né? Tô meio rouco, hein, gente? Alguns autores optam por definir a temporalidade de avaliações que se realizam após o início de um programa ou projeto entre avaliações intra ou concomitantemente ao desenvolvimento do programa, post, imediatamente após o término do programa, diferenciando estas duas modalidades da avaliação ex post, que seria aplicável somente meses ou anos após a conclusão. Avaliação externa. Avaliação realizada por instituições externas. Então tem mais outra aqui, ó. Vou ter que liberar espaço aqui, viu, gente? O último tipo de avaliação. Que é a externa. E a avaliação externa é a avaliação realizada por instituições externas. Tende a apresentar maior credibilidade com o público, por utilizar padrões mais rígidos, neutros de análise, né? Então é quando você contrata uma instituição, uma consultoria para fazer a avaliação do programa para saber se ele está indo bem. E uma visão de fora, neutra, como um staff, ela não vai puxar sardinha para nenhum lado, certo? Bom, gente, isso posto, 23 minutos de vídeo, a gente vai falar no próximo episódio aí, já saindo das fases de políticas públicas. A gente vai falar sobre controle social, a transparência e a participação do povo na aplicação desses programas de políticas públicas, né? Estamos chegando na reta final, gente. Estamos chegando, é hoje.